Olá, seja bem-vindo. 9 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a médica veterinária doutora Aldrin Canaã para conversarmos sobre os cuidados com os animais, especialmente os felinos. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Aldrin. Bom dia. E para a gente começar nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouquinho por que você decidiu se especializar em felinos. Bom, gatos sempre foram minha paixão, desde criança. E como médica veterinária, eu percebi que faltava alguma coisa. Só a faculdade de veterinária não bastava para a gente cuidar dos felinos. A gente se forma para cuidar normalmente, a clínica médica de pequenos animais é para cuidar de cães. Só que gato é um ser totalmente diferenciado. Então, uma medicação tóxica para gato não é tóxica para cão e vice-versa. Né? Os cuidados, toda a atenção, o comportamento. Então, isso, aliado à paixão que eu já nutria por gatos, me fez procurar especialização e estou na área há mais de 12 anos. Então, tudo começou pela paixão desses animais, pelos felinos. Sim, com certeza. E existem muitos mitos, existem muita coisa pra gente falar sobre gato. Sim. Mas eu queria que a gente começasse falando sobre o mito da água. O gato não gosta da água, como que é? Normalmente o gato não gosta de água. Tem gente que fala, eu dou banho no meu gato e ele adora, ele fica paradinho. Normalmente o gato que está paradinho, ele está pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele está apavorado, ele está catatônico, ele só não reage. Então, para você falar que um gato gosta de água, você tem que abrir o seu chuveiro e o gato tem que entrar embaixo. Tá? Eu tenho uma gata que gosta de água. Começa a chover, os meus 3 entram correndo e ela sai e fica na chuva olhando para cima. Volta ensopada. Essa gosta de água. Mas é a exceção das exceções. O gato normalmente não gosta de água, não precisa tomar banho, porque ele se lambe, ele é autolimpante, é o modelo Plus. Então, nada a ver água com gato. Não devemos nem dar banho em gatos. Eles se banham. Então a higienização os tutores não devem fazer, o gato si próprio... Isso, o gato se lambe, ele já retira pelos mortos, células mortas, ele se higieniza. Mas o gato está cheirando mal, está com cheirinho ruim. Então ele está com algum problema de saúde, seja na cavidade oral, seja gástrica, porque aí o hálito dele está ruim e ele está se lambendo, está passando aquele cheiro para o corpo. Porque normalmente o gato se limpa tranquilamente, a não ser que tenha algum problema de saúde. E os felinos, eles dependem menos dos tutores do que os cachorros? Com certeza. Daí até que vem um certo preconceito contra gatos, né? Que o gato não gosta do dono, ele se apega à casa. Total besteira. O que acontece? O cachorro, ele vive em matilha, ele faz matilha, assim como o lobo. Então, um depende do outro e sempre tem um alfa. O alfa vai mandar na matilha e os outros vão obedecer. Tem uma relação de hierarquia, de subordinação. O gato não. O gato é um ser solitário. Ele vive aqui, um aqui, o outro aqui, cada um protege o próprio território, respeito do outro ou não e dá brigas. Então, ele não tem uma subordinação, uma hierarquia na sociedade dele. Né? E quando ele vem para a nossa casa, ele é o animal menos domesticado entre os animais domésticos. Então, ele não vai ter a hierarquia igual o cachorro tem. O cachorro chega e fala, nossa, você é meu dono, meu senhor, eu faço o que você quiser. Nossa, eu tomei uma bronca, eu tomei um tapa, eu devo ter merecido. O gato não. O gato, ele está na sua casa porque ele é seu amigo. Se um gato da rua vem, você dá comida, ele é seu amigo. Ele falou, nossa, esse é um gato legal que me deu comida, então você é amigo dele. A partir do momento que você maltrata, ele sai. Claro, é um amigo, ele não depende de você. Então, ele ama o tutor? Ama, sem dúvida. Só que não tem a relação de subordinação, ele ama como amigo. Se pisar na bola, ele vai ficar chateado, se pisar de novo, ele vai embora. E os gatos, eles se adaptam bem a viver dentro de um apartamento? Sim, o ideal, no mundo ideal, seria pro gato, seria ele viver em liberdade, caçando e tal. Só que a gente sabe dos perigos da rua, de maus tratos, atropelamentos, doenças, brigas. E a gente tem que fazer também um controle populacional, né? Não dá para deixar os gatos na rua se reproduzindo. Então, a partir do momento que a gente traz para casa, eles se adaptam super bem, só que nós temos também que mimetizar o ambiente dele na rua. Então, é gatificar o ambiente,
fazer arranhadores, colocar aqueles nichos nas paredes com escadinha, pontos para eles correrem, se esconderem. Então eles têm que ter essa sensação de que estão escondidos, estão vendo o mundo por cima, porque se sentem seguros. Tem uma brincadeira, interagir com o gato 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, com uma cordinha, uma varinha, uma bolinha de papel. Isso fica perfeito para eles. Importante interagir também, então, com o animal. Exatamente, não é ter um gato e deixar ali como um enfeite, né? Aliás, com nenhum animal. Uhum. Cachorro, passarinho, nada você pode deixar ali quietinho num canto, né? Eu vejo que acontece em casa. Às vezes parece um gato, a gente dá a ração pro gato, cuida um pouquinho dele ali, nunca mais aparece. E às vezes com o cachorro é diferente, né? O cachorro vem uma vez e vai vir a semana inteira, fica lá, às vezes fica sempre em casa. Porque o cachorro é mais dependente. Então ele falou, nossa, ele cuidou de mim, eu preciso dele. E o gato fala, ele cuida de mim, ele é legal. Só que ele vai andando na vizinhança, ele vai comendo um pouco em cada lugar. Tanto é que tem várias vezes, que a gente vendo matérias no sentido de, o gato tinha 3 casas, né? Saiu, voltou com roupinha, voltou com coleira. E é assim. O gato que perambula, ele acaba comendo em vários lugares. Também ele caça, tem acesso a telhado, né? A bueiro. Então, ele vai se virando, apesar de não ser o ideal, né? Está sujeito a doenças, etc. O ideal é manter em casa. Já voltamos a conversar sobre aí as doenças que podem causar. Peço licença a você. E mudando de assunto, o coletivo Antúrio, em parceria com artistas da região, vai transformar as fachadas de 3 instituições de longa permanência para idosos, aqui em Jacareí, por meio do projeto Relicário Vivo. Confira detalhes na reportagem. Memórias, histórias e vivências darão vida às fachadas das 3 instituições de longa permanência para idosos mais antigas de Jacareí. Tudo isso está sendo realizado através do projeto Relicário Vivo, produzido pelo coletivo Antúrio, em parceria com outros artistas da região. O projeto Relicário Vivo, ele nasceu de um sonho das instituições, né, de longa permanência do idoso, de retratar o que acontece lá dentro, né? Esse afeto, essa memória, essa vida mesmo das pessoas que moram ali dentro, de colocar para fora, né? De algum jeito, trazer essas imagens, dar visibilidade para essas histórias. As 3 instituições mais antigas de Jacareí, né? A Associação Humanitária Amor e Caridade, o Lar Frederico Zanã e o Lar Fraterno das Acácias. Os desenhos são o resultado das histórias e memórias compartilhadas por funcionários e residentes, combinadas com as vivências que os artistas tiveram nas instituições. Para a gente que faz muralismo, é uma oportunidade muito gostosa você poder contar a história através do nosso olhar, através das nossas pinceladas, do nosso jeito de pintar. E histórias tão importantes que são dos idosos que moram nessas casas de longa permanência. Então a gente passou uma tarde aqui e é muito rico, né? Porque são muitas pessoas diferentes que moram aqui dentro, artistas diferentes, então cada um vai tendo esse olhar, esse contato, o olho de cada um brilha mais para um lado. E aí depois disso eu e a Jana, a gente se reuniu para trocar o que tinha brilhado mais o olho de cada uma, o que tocou, que história que não podia ficar de fora, quais elementos são vivos aqui dentro. A gente gostaria muito que a comunidade, que muitas vezes não frequenta o asilo, conhecesse. E a gente começou a criar muitas mãos. A gente fez visitas prévias, então a gente visitou o lar, conversou com os idosos, viveu um pouco do que acontece ali dentro e depois disso a gente criou as artes, né? Tá sendo muito legal, assim, conhecer um pouco da história dessas pessoas que moram aí dentro, né? E trazer um pouco desse mundinho aqui para fora. O resultado tem agradado a todos, desde os funcionários até a comunidade local. Quando a gente recebeu o projeto, já foi uma alegria muito grande, né? Ver o projeto se concretizando, melhor ainda. Porque assim, os idosos ficaram muito empolgados, as pessoas da rua que passam, do bairro, passam, e está sendo um diferencial mesmo esse contato. Parece que eles estão tendo contato com a instituição e com a história dela, né? Tanto, vai fazer 30 anos, então assim, em 30 anos esse projeto veio unir mais a comunidade e a instituição. Então isso tem um impacto social muito grande e importante para a gente e para a própria comunidade, né? O seu Florisvaldo, residente do Lar Fraterno das Acácias há 18 anos, também aprovou a nova fachada. É muito bom, muito bonito lá.
Os povos passaram ontem lá com as criançadas da escola, olharam e ainda falaram, oh, coisa linda esse falou. Falei, está muito bonito, eu nunca teve assim, né? Mas agora está bonito. Ah, deu outra cara, muito diferente. Agora ficou uma cara muito alegre, né? O projeto Relicário Vivo deixará marcas não apenas nas fachadas, mas também na vida de todos que fazem parte dele. É sempre uma arte de encontrar, né? A gente tem um jeito de pintar, um jeito de ver o mundo, mas quando a gente pode conhecer a história deles, processar elas depois e entender de que forma a gente conta e leva essas histórias para quem é daqui da comunidade, para quem passa aqui, muitas vezes não tem nem conhecimento do que acontece aqui dentro, é uma experiência, para mim, como artista, extremamente enriquecedora, assim. Me sinto que o meu trabalho ganha outra força, tem outro significado, quando você pode dar voz à história de outras pessoas, assim como é aqui as do asilo. Tá aí uma arte que está deixando cada vez mais bonitos os muros aqui dos lares da nossa cidade. Voltamos a conversar com Aldrin Canaã, que é médica veterinária. Aldrin, a gente comentou um pouquinho sobre as doenças no bloco anterior. E quais são as doenças mais comuns dos felinos? Mais viroses, por exemplo, rinotraqueite é uma doença que tem vacina, então vacinando os gatinhos a gente diminui bastante a incidência ou a virulência, a proporção que a doença toma. E duas principais doenças virais que hoje em dia nós temos bastante, infelizmente, são a FIV e a FeLV, que é a AIDS felina e a leucemia viral felina. A AIDS felina é transmitida, assim como a nossa AIDS, por sangue ou por relação sexual. Então, é a doença dos gatos que brigam. Normalmente, os gatos não castrados ou que têm acesso à rua e brigam por território. Um mordendo o outro pode transmitir a AIDS felina. Essa doença não tem cura, não tem vacina, não pega na gente, é só entre os gatos. Então, mais um motivo para manter os gatos em casa, sem brigarem com outros, né? E a FeLV, que é a leucemia viral felina, é uma doença da mesma forma viral, que pega de um gato para o outro, só que ela se transmite muito mais fácil do que a AIDS. Ela se transmite por secreção. Então, um gato lambendo o outro, a gente fala que é a doença dos gatos amigos até. Um gato lambendo o outro, comendo na mesma vasilha, bebendo a mesma água, acaba podendo se contaminar. Essa doença não tem cura, a gente só controla um pouco. Só que ela tem vacina, então daí a necessidade premente de vacinar todos os gatos. Pegou um gato, trouxe para casa, testa para FIV e FeLV e vacina, para evitar que, eventualmente entrou o gato do vizinho, subiu no muro, encontrou, ainda que um não lamba o outro, o mero fato de um bufar para o outro, fazer aquele já espirra gotículas e pode contaminar. Então é importante a castração e também a vacinação. Muito importantes. A castração, porque eles proliferam mais do que os cães, né? Uma cadela tem 2 crias por ano, ela entra no cio a cada 6 meses, mais ou menos. Uma gata entra no cio a partir do momento que ela sente o cheiro de um gato inteiro num raio de 3 quilômetros. Então, é muita coisa. Então, basta ter um gato não castrado para a fêmea entrar no cio e o gato vem até ela. Então, eles proliferam assim 3 vezes por ano ou até 4 crias por ano, as fêmeas. Então, tem que castrar, tem que vacinar para evitar doenças, entre eles mesmos, né? Então, é preferível que o gato fique em casa e não na rua. Sem dúvida, sem dúvida. Na rua ele está exposto a acidentes, quedas de muro, brigas que vão causar abscesso. E se o gato estiver na rua, talvez ele não volte para casa para ser cuidado e morra. Doenças, FIV, FeLV, várias outras, maldade humana, envenenamentos. Então, não adianta, lugar de gato é em casa. E quando a gente já tem um gato e quer adotar, quer ter outro gato, como que faz para introduzir esse outro gato na casa? Tem todo um período de adaptação. Não é chegar e falar, joga o gato no meio que eles se viram. Não. Tá? Tem até gatos bem tolerantes que aceitam, mas o ideal é fazer uma adaptação. Na primeira semana, deixa o gatinho novo trancado num quarto, num banheirinho, com outro só sentindo o cheiro dele pela porta. Na segunda semana, já pode colocar como se fosse uma sacada, uma varanda, uma porta de vidro para eles se verem, terem contato visual. Para só na terceira, quarta semana, começar a fazer um contato mais interativo de um cheirar o outro por uma fresta, ver a reação de cada um.
mas é lento, é gradual. E nesse meio tempo, ir aproximando os dois de que forma? Dando comida para os dois perto daquela porta onde sente o cheiro do outro, agradando. Não brigar com o gato mais antigo da casa. De repente vai fazer não vai gostar do outro. Aí você fala, não pode. Ele está tomando conta do território. E você que é o amigo dele está falando, não pode. Quer dizer, ele perdeu o território, o amigo? Não, faz carinho nele, tá tudo bem, sua mãe tá aqui, seu pai tá aqui, faz um carinho, dá uma comida, para ele ver que apesar do cheiro desagradável do outro, ele não perdeu carinho, ele não perdeu comida, ele tá ali, então é aos poucos. E quando acontece de ter já um cachorro em casa, aí é mais complicado, ou ter um gato e querer um cachorro? Da mesma forma, tem que ambientar as duas espécies. Tendo um gato e querer um cachorro, normalmente o gato também tende a reagir à invasão do ambiente, assim como o cachorro, que também toma conta do lar. Ele não tem tanta aquela coisa de perímetro, mas é o lar dele, né? Então, assim, tem que ambientar muito bem. Porque não que vão se matar. Bom, a não ser que você tenha um pitbull que não gosta de gato e queira colocar um filhote, né? Aí pode matar mesmo. Não que o pitbull seja agressivo, pelo contrário. A maioria dos pitbulls que eu conheço é muito dócil. Só que é um cachorro muito grande, até numa brincadeira pode esmagar, né? Então, realmente, depende de uma ambientação. Devagar. E falando ali sobre o veterinário, sobre a importância de levar o gato no veterinário, é importante ter um check-up? É importante quanto tempo levar o gato? Sim, o ideal seria a gente fazer um check-up no gato anual, igual a gente. O ideal é fazer anualmente. Eu sei que muita gente não faz e muita gente leva o gato ao veterinário quando ele está com 12 anos com algum problema grave de saúde. Coisa que poderia ter sido vista e tratada antes, evitar que chegasse naquele ponto, né? E é muito importante esse check-up para o gato, porque o gato, diferente do cão, ele não demonstra que ele está com problema. Pela natureza mesmo dele. O cachorro vive em matilha, então ele está com a pata machucada, ele sai mancando, cãe, e o outro vai e divide a comida com ele. É a matilha. O gato, se ele está com a pata machucada e começa a mancar, o outro olha e fala, opa, ele está mais fraco, eu vou tomar o território dele. É a natureza, eles são competitivos. Então, o gato demonstra o mínimo possível. Quando um gato, já está num canto, não quer comer. Putz, hoje ele não quis comer, amanhã ele não quis comer. Corre para o veterinário, não é normal. O gato está se escondendo, não é normal. Então, qualquer mudança de comportamento no gato tem que correr para o veterinário, porque ele não demonstra. A hora que ele demonstra que ele já passou do limite de equilibrar e de disfarçar. Então, é importante sempre ficar muito ligado aos pequenos detalhes, né? Sim, para gato, sim. O menos é mais. Perfeito, Anny. Peço licença você novamente, já voltamos a conversar. E alunos que hoje não estudam na rede estadual e desejam ingressar em uma das escolas em 2025 devem fazer o cadastro até o dia 13 de setembro em uma das unidades da rede ou nos postos do Poupa Tempo. Há vagas em classe dos anos iniciais do ensino fundamental e do ensino médio, além da modalidade da educação de jovens e adultos. Para a matrícula presencial ou no Poupa Tempo, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar e o comprovante de residência. Em 2025, as aulas do primeiro semestre terão início em 3 de fevereiro. E mudando de assunto, a homeopatia é uma prática terapêutica com mais de 200 anos de história. Ela se baseia na ideia de que doenças resultam de um desequilíbrio na energia vital do corpo. Para tratar desses desequilíbrios, utiliza medicamentos preparados a partir de substâncias animais, minerais e vegetais. Saiba mais detalhes na reportagem. A homeopatia chegou ao Brasil em 1840. Esse método propõe um resgate das práticas mais antigas da medicina e tem sido cada vez mais procurado no país. Homeopatia é um sistema médico criado pelo médico alemão Samuel Hahnemann no século XVIII, onde ele pega o princípio do semelhante, ou seja, ele escolhe as doenças podem ser tratadas pelos seus próprios sintomas, pelo princípio do semelhante. A partir daí, ele, redescobrindo esse princípio, ele descobriu um novo sistema médico, onde a gente pode tratar o paciente a partir do que ele nos traz, os seus sintomas, e não necessariamente a partir do seu diagnóstico. Patrícia faz uso da homeopatia para tratar os sintomas do climatério há 1 ano e meio. Ela se diz satisfeita com o resultado. Foi ótimo para mim, porque eu já tinha tentado o tratamento convencional com as crises que eu estava tendo, os sintomas que eu estava tendo do climatério, e o tratamento convencional me desenvolveu uma alergia. Eu tive
coisas piores com o tratamento convencional, né, com a alopatia. E a homeopatia não. A homeopatia foi com um tempinho, né, que vai fazer uns 2 anos agora que estou tratando os sintomas do climatério com homeopatia, aos poucos ela foi equilibrando tudo isso e eu fui voltando ao normal. Ela ainda afirma que paciência e comprometimento são fundamentais para o sucesso do tratamento. O que eu percebo às vezes nas pessoas, começa e aí não tem essa paciência, né, de esperar o resultado e às vezes acaba tomando o remédio alopata junto, que corta o efeito, dependendo do que você toma, né? Então, quando você faz da forma correta, você se dispõe a esperar o tratamento e tudo mais, o resultado vem com certeza. Essa farmácia de manipulação em Jacareí recebe aproximadamente 30 pedidos por dia. A Bruna, que é a farmacêutica responsável, explica detalhes do processo de fabricação dos medicamentos. Se for um medicamento em gotas, nós pegamos na gaveta a matriz anterior, pingamos o número de gotas de acordo com a quantidade de ml prescrito, pingamos as gotas, levamos até uma máquina dinamizadora, onde ela vai dinamizar 100 vezes a homeopatia, aí será envasado, rotulado e enviado para a conferência final. Ou, se for em glóbulos, nós pegamos a potência exata, impregnamos os glóbulos, aguardamos a secagem, estando secos, rotulamos e mandamos para a conferência. A homeopatia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde a década de 80 e oferecida pelo SUS desde 2006. Apesar disso, a prática ainda divide opiniões. Muitos argumentam que seus resultados terapêuticos não vão além de um efeito placebo. Isso vem porque ela é muito diluída. Então, você pensa, se o remédio é muito diluído, cadê o remédio? Né? A gente pensa, cadê o remédio? Se ele é tão diluído assim, então não deve ter remédio, então não pode agir. Então, parte de uma premissa falsa de se não tem o remédio original em miligramas, não pode. Não quer dizer que não age. A médica ainda destaca que a eficácia dos medicamentos homeopáticos não se baseia apenas na presença visível de matérias ou substâncias. A gente já tem estudos mostrando que nanopartículas são encontradas nessas substâncias ultradiluídas, que é o remédio homeopático. A gente consegue comprovação do viscoalbum in vitro, matando células de câncer de osteosarcoma. Então, a gente não sabendo como, mas a gente comprova o efeito. Então, falta ainda a homeopatia chegar no como. A homeopatia sabe que ela age. O que ela não consegue explicar tintim por tintim é o como ela age. Diferente de um remédio químico em que a gente conhece a substância e vê onde ela vai no fígado, ela vai lá, age em tal receptor, e isso a gente tem explicado. E voltamos à nossa conversa com Alden Canaã, que é médica veterinária e especialista em felinos. Alden, a gente comentou um pouquinho sobre o bem-estar dos gatos, né? E falando sobre bem-estar, a gente pode falar da alimentação também. Aquele gato que come muito, aquele gato que come pouco. Normalmente, o gato tem um botãozinho de saciedade no cérebro para falar, chega, aqui tá bom, não preciso comer mais do que isso. Então, normalmente, a gente deixa a comida à vontade para o gato, tá? Claro, não fora no quintal, para não vir rato, não atrair pombos, né, para não contaminar, mas dentro da casa dá para deixar à vontade. Alguns têm esse botão com defeito, né, como os cachorros, que comem até estourar. Então, alguns poucos engordam. No caso desses que você vê que já estão engordando, aí cabe a gente fazer uma restrição, alimentar nos horários certos. Nós temos muitas rações light no mercado, que não emagrecem, mas servem para não engordar o gato. Mas normalmente dá para a gente deixar a ração à vontade. E para fazer essa troca da ração, tem alguma recomendação para o gato não estranhar? A ração boa é a ração premium ou super premium que o gato goste. Porque não adianta também ser uma super premium top e o gato não gostar. Ele vai cheirar e falar, não quero essa. E o gato é o único animal que morre de fome na frente de um prato de comida. Se ele não gostar da ração, ele não vai comer a ração. Não adianta. E vai ter uma lipidose hepática, que é uma doença do fígado gorduroso por conta dele não se alimentar adequadamente. Então, o gato tem que gostar. Compra uma ração boa, uma ração de qualidade, premium ou super premium, não é uma ração de mercado, essas que vendem em mercado comerciais, não, é uma ração de loja de pet shop mesmo, loja apropriada. Dá para o seu gato, ele gostou, dá para manter. Quero trocar a ração.
O gato não precisa ficar trocando de ração, tá? Isso é mito. Ele enjoou. O gato não enjoa da ração. Talvez ele esteja com uma gastrite, com uma cólica, então vale a pena levá-lo ao veterinário. Enjoou da ração, tá esquisito, tem alguma coisa errada. Ele pode estar com uma náusea, e aí a náusea não está deixando ele comer. Cada vez que ele sente o cheiro da ração, ele associa com ele ter tido a náusea ou com uma dor de barriga, ainda que tenha passado. Então, não precisa trocar. Vamos trocar por qualquer motivo específico. Sei lá, o gato é insuficiente renal ou o gato está engordando. A gente pode fazer a transição, sim, só para não dar aquele choque de alterar fezes, amolecer fezes. Então, uma semana a gente dá 3/4 da ração antiga e 1/4 da nova. Na segunda semana, meio a meio. Terceira semana, 3/4 da ração nova e 1/4 da antiga. E aí, vida que segue. Como sempre, ficar atento também, né? Para ver se o gato está comendo, está se alimentando ou não. Com certeza. Até porque, às vezes, o gato, você está fazendo essa transição e você está vendo que o pratinho dele está ficando um buraco no meio das rações do lado, né? Aí você fala, ele está comendo. Se você sacudir o pratinho, volta, ele não comeu quase nada. Então, é muito importante ter essa atenção em qualquer troca de ração ou introdução de ração. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, queria uma curiosidade. Por que os animais, não só os felinos, marcam território? Para marcar território mesmo. Eles marcam território para quê? Para dizer, esse território é meu. E principalmente os felinos, né? Os cães também marcam, mas os felinos é assim, de uma forma muito acentuada. Então, principalmente o gato não castrado, ele vai espirrando na parede, né? Marcando território com a urina. E não só com a urina, com as unhas, por isso que ele arranha também. Porque a marca das unhas é uma marcação territorial e as patinhas, nos coxins, naquelas almofadinhas, eles têm glândulas que soltam odor. Então, arranhando, eles também deixam o chulezinho deles ali e marcam para os outros. Esse território é meu, não invada. Se invadir, vai dar briga. Tá deixando ali a sua marca. É a natureza. Perfeito, doutora. Eu peço licença a você. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a médica veterinária Aldrin Canaã sobre a saúde dos felinos. Aldrin, a gente comentou um pouquinho aqui na nossa espera sobre as areias dos felinos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre. Isso, hoje em dia nós temos vários substratos para os felinos usarem como areia. Antigamente houve um boom da sílica, né? Era uma novidade, mas hoje em dia ela não é mais indicada porque ela causa muita reação alérgica nos gatos e alergia como umas bronquites mesmo, rinite, por conta da poeira que levanta. Outras areias mais comerciais também, mais em conta, mais baratinhas, que encontra em qualquer mercado, também da mesma forma, a hora que você vai colocar, levanta aquele pozinho, aquela areia, você consegue até ver. Isso não é legal. Esse pozinho pode causar bronquite, pode, no caso, acionar a bronquite também que o gato já tenha e ele começar a ter crise de tosse. Então, o mais indicado hoje em dia são as areias de farinha de mandioca. Tem várias no mercado, elas são fininhas e o bom é que elas também, além de formar torrões, que é o ideal para a gente limpar, fica mais fácil e não desperdiçar areia, pela cor delas, elas nos permitem ver a cor que está a urina do gato. Então, por exemplo, se o gato está começando a urinar com sangue, numa areia daquela tradicional, que é cinza, você não vê. E naquela que é amarelinha clarinha, você vê. Já pode identificar algum problema de saúde antes que ele demonstre. É importante ver a adaptação, porque não é todo gato que vai se adaptar com uma areia, depende do gato também, né? Exatamente. Tem gatos que gostam daqueles torrões de madeira, que se usa também para hamster. Tem gatos que detestam esses torrões. Então, assim, a areia de mandioca, ela é confortável para as patinhas, não incomoda, e a maioria dos gatos se adapta, mas a gente tem que ver gato a gato. Tem gato que é mais metódico, que vai gostar sempre daquela areia X que ele sempre usou. Você comentou sobre a tosse, eu lembrei de uma coisa. As bolas de pelo que os gatos colocam para fora, é normal? Como que é? O que acontece? Como eu te falei, eles são autolimpantes. Então, eles se lavam e nisso de se lavarem, se lamberem, eles engolem pelo, não tem como. Esse pelo normalmente sai pelas fezes, diluído ali no meio das fezes. Mas, às vezes, eles engolem tanto pelo que não dá conta de serem eliminados todos os pelos. Então, começa a formar bolas de pelo no estômago mesmo. Muitos vomitam essas bolas. Sai aquela bola, parece um filho, né? Uma coisa até comprida, nem uma bola, né? Mas outros não conseguem vomitar. Alguns até fazem força, vomitam às vezes ração, às vezes só o líquido transparente do estômago e não sai a bola de pelo. E nesses casos, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque o risco daquela bola de pelo que o gato não conseguiu eliminar descer para o intestino é grande e causar uma obstrução. E aí o caso é cirúrgico mesmo, tem que abrir o gato, ir para a cirurgia, tirar a bola de pelo do intestino, fechar de novo. Então, para quê, né? O que a gente pode fazer? Escovar os gatos, escovar uma vez por semana. Tem escovas excelentes, que não machucam o gato até gosta. Escovar principalmente as áreas das laterais e das costas, que soltam bastante pelo. E tem medicações também, suplementos alimentares, que ajudam a dissolver essas bolas de pelo no estômago. Elas funcionam como se fosse aquele shampoo desmaia-fios. Vão soltando os pelos em volta da bola até que a bola fica pequenininha e eles conseguem eliminar pelo vômito ou dissolve tudo e vão saindo pelas fezes dos pelos. Você falou dos pelos. É importante, nessa época que a gente está do calor, é importante fazer a tosa do gato também? Então, tosa não. Porque o que acontece? O gato está acostumado com aquela quantidade de pelo. E ele já está acostumado a regular sua temperatura de acordo com o pelame que ele tem. É um gato de pelo longo, um Maine Coon, ele está acostumado com aquele pelame. É um gato de pelo curto, ele está acostumado. E não necessariamente o gato de pelo longo vai soltar mais pelo do que o de pelo curto, tá? Então, se fosse para tosar, para evitar a queda de pelo, seria tosar todos, né? Passar a máquina quase zero. E isso não é legal. Por conta da regulagem da temperatura dele, que ele está habituado àquilo, então ele vai passar frio, ele vai passar calor, ele pode ter até uma queimadura se ele fica deitado no quintal tomando sol. E outra, a tosa pressupõe um banho. Normalmente se dá banho no gato antes e aí tosa. O gato odeia banho. O gato não deveria tomar banho porque, assim, se a gente aferir a glicemia de um gato depois de um banho, a gente bate o pé que ele é diabético. Porque assim, triplica a glicemia dele. Cortisol, glicemia, ele fica muito estressado. Então, não vamos dar banho, não vamos tosar. Basta escovação,
água fresca, vários potes de água pela casa, uma ração de qualidade, enriquecimento ambiental, colocar nicho, colocar arranhador, brincar com o gato, que ele ia estar feliz. O importante é escovar o gato pelo menos uma vez por semana. Sim. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E mudando de assunto, até o dia 29 de setembro acontece a Amostra Cine SESI São Paulo, no mundo lá no SESI de Jacareí. Durante o evento serão apresentados 4 filmes internacionais recém-lançados no circuito nacional, que evidenciam a vida de pessoas em acontecimentos cotidianos que beiram o extraordinário. O evento é gratuito e aberto ao público e acontece às 19 horas. Para retirar seu ingresso e informações da sessão, acesse o site jacareí.sesp.org.br. E falando sobre karatê, o Cristiano Souza, policial militar e atleta de karatê, voltou do Japão com uma medalha de bronze mundial. Em sua jornada de mais de 40 anos, Cristiano prova que a dedicação e disciplina podem transformar sonhos em conquistas. Acompanhe a reportagem a seguir. O jacareiense Cristiano, capitão da polícia, divide o seu tempo como militar e atleta de karatê. Ele acabou de retornar do Japão e trouxe para a cidade uma medalha, símbolo da sua conquista. Era o sonho da minha vida, conhecer o Japão e dessa forma maravilhosa no Campeonato Mundial. Os astros acabaram se alinhando, né? Eu consegui juntar o dinheiro aí também com a ajuda de alguns amigos, né? Que cada um ajudou um pouquinho, mas foi fundamental para que eu pudesse ir para lá. Se não tivesse eles, eu não teria conseguido dinheiro suficiente para ir, né? A torcida da família, a torcida desses amigos também. E eu tive a honra, né, de ser o único que classificou em terceiro lugar da delegação toda dos 22 atletas. Mesmo do outro lado do mundo, o atleta sentiu o apoio de seus colegas, garantindo que a milhares de quilômetros de casa, a energia e o incentivo de sua torcida estivessem sempre presentes. A gente se ajudou em cada passo, né? Na primeira fase, foram 2 dias de campeonato. Primeiro dia eu fiquei sem voz de tanto gritar para os amigos, vai, faz, bate em cima, bate embaixo, lá da torcida, né? E só que aí quando foi a minha vez de lutar, também eu vi todo mundo fazendo a mesma coisa pela gente. E é como se você está jogando futebol e você quer ir lá chutar o pênalti junto, né? Com 40 anos de dedicação ao karatê, ele iniciou sua trajetória aos 7 anos, em Presidente Prudente, inspirado pelos filmes de artes marciais que marcaram sua infância. Foi na academia de seu mestre, Moacir, que ele aprendeu os primeiros golpes. Tinha aqueles filmes do Bruce Lee, Van Damme, Steven Seagal, Jack Chan, que a gente assistia naquelas sessões da tarde dos anos 80, né? E aí eu acabei gostando. Tinha uma academia que era de fundo de quintal, literalmente próximo de casa, na Coab, de Presidente Prudente. Meus amigos entraram e meu pai falou assim, não, espera um pouco porque é fogo de palha, né? E fiquei alguns meses sem participar. Mas quando ele viu que eu gostava, ele realmente acabou me matriculando e não parei até hoje, né? Em meio a tantos competidores, o capitão se destacou, enfrentando o desafio de conciliar sua rotina de treinos com as exigências de seu trabalho. A classificação veio com um gostinho de satisfação maior, de surpresa também, porque por eu ser amador, eu sou um dos que menos treina, porque tem professores lá que treinam dia a dia, lá direto, estão participando de torneios da federação, e eu, por mais que eu me esforce bastante, eu me esforço menos do que eles, né? Mas a experiência também contou, né? Então, o trabalho de musculação que eu também faço diário junto com o karatê me deu uma força lá. Então, eu era um dos mais fortes lá no campeonato. Peguei uns mais fraquinhos lá, acabei amassando mesmo, no bom sentido, né? Hoje, com 16 títulos nacionais e uma medalha de bronze conquistada no Campeonato Mundial, Cristiano se tornou uma inspiração para muitos atletas, provando que com disciplina, paixão e dedicação é possível chegar longe. O conselho que eu aprendi na minha vida toda, tanto que seja hobby ou mesmo que seja um objetivo principal da vida, é nunca desistir. Porque tudo contra. Parece que tudo que você faz, só de você publicar um treinamento, parece que todo mundo está torcendo contra, no WhatsApp, nas redes sociais. Você vê as redes sociais favorecem isso, né? O que você faz? Não enxergue, não escute, não dê atenção e só tente se conectar com pessoas melhores do que você. Então, aquele cara faz um kata bem, eu vou colar nele para ele ensinar como faz o kata melhor. Aquele cara luta bem, eu vou colar nele para ele me ensinar. E aí você vai aprendendo também.
Parabéns aí ao Cristiano, que trouxe uma medalha de bronze aqui para a nossa cidade. E voltamos a conversar com Alden Canaã, que é médica veterinária. Alden, a gente comentou bastante sobre os mitos, e agora um mito que é muito comentado é o mito do gato preto. Eu queria que você comentasse um pouco. Tem vários preconceitos com relação a gatos, e principalmente gatos pretos, né? E isso remonta à Idade Média. É o mito de que o gato tem 7 vidas e o gato preto dá azar, porque na Idade Média, naquela época, foi divulgado que todo mundo abraçava que as bruxas, na época, que não eram bruxas, né? Se transformavam em gatos, principalmente gatos pretos, para fugir da perseguição, da Inquisição. E elas poderiam se transformar em gatos, principalmente pretos, por até 9 vezes para fugir. Daí veio a lenda que o gato tem 9 vidas, 9 mesmo. No Brasil nós temos a lenda que tem 7 vidas, mas da Europa até aqui ele deve ter perdido 2, porque eram 9 vidas originalmente, né? Então, resumindo, o gato não tem 9 vidas, nem 7, nem 5. Nada disso existe. A superstição é que o gato preto dá azar, é do demônio. Não, vem daquela época da Idade Média, como já se falava, Idade das Trevas, né? Precisamos passar por isso, né? Já foi. Já estamos, ou deveríamos estar um pouco mais evoluídos. É a mesma coisa que eu não vou passar por debaixo da escada, eu não vou, sabe? Uma coisa sem sentido, é crendice popular. São histórias, são mitos antigos. Sim, histórias, mitos. Gato é um ser muito amoroso, ele gosta do dono, ele gosta do ambiente, ele segue o dono, você muda de casa, ele vai atrás do dono. Então, assim, só não gosta de gato quem nunca teve gato, por preconceito. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses tutores de gatos. A gente falou bastante da importância do bem-estar do gato, alguns cuidados, alguns mitos. Sim, o importante para o tutor de gato é prestar atenção aos detalhes. Quem tem gato, normalmente até já sabe disso, já é mais atento. Mas, às vezes, é um tutor, recém-tutor, acabou de adotar um gatinho, ou não tem muita experiência, só tinha um gato em casa, um gato da avó, que era criado fora para comer rato. Então, hoje em dia os tempos mudaram, é um animal doméstico, dorme com a gente, vive com a gente. Então, atente-se aos sinais. O gato não demonstra problemas de saúde, então qualquer sinalzinho pode ser alguma coisa importante. Leve ao veterinário, visitas periódicas, uma vez por ano, vacine, ainda que more num apartamento no 14º andar. Tem que vacinar o gato anualmente no Brasil. Nós temos muitos vírus no ar. Nós temos uma população errante de gatos de rua muito grande. Então, o nosso clima favorece a proliferação de vírus. Então, vacine o seu gatinho e dê um ambiente gostoso para ele. Gatifique a sua casa, faça enriquecimento ambiental, mimetize o ambiente dele na rua, que os dois vão ser muito felizes. Cuide, o mais importante aí é amor, né? Exatamente, tudo isso é amor. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!